Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Anderson, professor de Química aqui do TEL Online, e hoje nós vamos gravar o UERJ 2015, a provinha de Química da UERJ. E o que a gente pode esperar sobre essas questões de Química da UERJ do ano de 2015? Bom, primeiro tópico que a gente vai mais resolver aqui, reações orgânicas. Então a gente vai ver diversos tipos de reações orgânicas, seja reações de adição, de substituição nucleofílica ou até mesmo de oxidação, certo? Segundo tópico que nós vamos resolver aqui, propriedades periódicas. Então a gente tem que analisar, certo? As propriedades que alguns elementos têm na tabela periódica. Quais são essas propriedades? Raio atômico, energia de ionização, certo? Eletronegatividade. Então tudo isso vai ser parâmetro para a gente poder resolver de forma assertiva as questões, ok? E um outro tópico muito importante, que foi o mesmo lá da UERJ de 2014, é cálculo estequiométrico. Então isso não se perdeu ao longo do ano, ok? Então na UERJ de 2015 também a gente vai fazer alguns cálculos estequiométricos. Bacana? Então bora já para a primeira questão sobre algumas propriedades periódicas. Vamos lá, questão 1. Observe na tabela a distribuição percentual dos principais elementos químicos cujos átomos combinados formam as moléculas que compõem o organismo humano. Beleza. Então eu tenho aqui as moléculas que compõem o organismo humano. Olha só, tem aqui oxigênio, carbono, hidrogênio e nitrogênio. E eu tenho os respectivos percentuais, certo? Da composição do organismo aqui. Beleza. Cada elemento químico tem lá a sua porcentagem. Ok. Então vamos ao que ele está querendo. Dentre os elementos indicados na tabela, nomeie o responsável por formar as cadeias das moléculas orgânicas presentes no organismo humano. Vamos grifar o que ele está querendo. Ó. Eu quero saber, nomear o responsável por formar as cadeias das moléculas orgânicas presentes no organismo humano. Bom, se eu quero saber qual é o principal elemento químico que compõe os compostos orgânicos do nosso organismo, tem que lembrar que compostos orgânicos eu estou querendo falar da química orgânica, e o nome popular da química orgânica é a química do carbono. Portanto, o elemento químico que ele está querendo que a gente se refira é o carbono, certo? Esse é o principal elemento que compõe as moléculas orgânicas do nosso organismo, certo? Bom, indique seu número atômico. Beleza, ó. Número atômico do carbono, se a gente for procurar lá na tabelinha periódica, o número atômico do carbono é 6. Então você precisa fazer essa representação do átomo de carbono colocando embaixo e à esquerda o seu número atômico, certo? Número atômico que também é igual ao número de prótons, ok? Bom, fizemos metade da questão. Vamos para a outra metade. O que ele está querendo? Apresente ainda a fórmula molecular e a fórmula estrutural do óxido formado entre oxigênio e hidrogênio. Bom, primeira coisa que é importante lembrar aqui, óxido é um composto formado por dois elementos químicos, certo? Onde, obrigatoriamente, o oxigênio é um deles e o outro elemento tem que ser, obrigatoriamente, menos eletronegativo que o oxigênio, certo? Se eu quero montar, então, um óxido entre hidrogênio e oxigênio, eu estou me referindo, então, a água, certo? Essa é a fórmula molecular da água, ok? E ele quer, além da fórmula molecular, ele quer a fórmula estrutural. Bom, se ele quer a fórmula estrutural, é imprescindível que você se lembre que a geometria molecular da água é angular, ok? Então, se a geometria é angular, eu tenho aqui a representação dos pares de elétrons livres, e aí lembrar que, por meio dessa geometria angular, a água é um composto polar, porque o seu momento dipolar resultante é diferente de zero. Então, só para a gente contextualizar essa coisinha do momento dipolar resultante, olha só, o vetor fica sempre apontado para o elemento mais eletronegativo da ligação. Então, nessa primeira ligação OH, o vetor fica apontado para o oxigênio, que é bem mais eletronegativo que o hidrogênio.
Nessa outra ligação, ele fica também apontado para o oxigênio. Esses vetores, eles vão montar uma resultante para cima, certo? Esse é o momento dipolar resultante que é diferente de zero, fazendo com que a água, como eu disse para vocês, seja uma molécula polar. Beleza? Então aqui a gente fez uma série de conceitos, ok? Sobre propriedades periódicas, sobre os elementos da tabela periódica. Uma questãozinha então bem tranquila, bem fácil, beleza? Prazer então ter ajudado vocês nessa questão e vejo vocês nas próximas.